Se você tem um relacionamento, é porque algum dia ele começou e você e a outra pessoa investiram nesse relacionamento. E o que que é investir? Investir é investir tempo, investir dinheiro, investir atenção e mais do que isso, dedicação. O problema dos casais ele é muito presente, né? Eu acho que hoje em todos os países e aqui na América não é diferente, né? Eu estou vendo que aqui na verdade em alguns aspectos é até mais grave a situação entre casais, famílias com dificuldades em relacionamento, estruturação, casais se separando à torta e adoidado, enfim, um negócio meio complicado. Então, muitas pessoas gastam muito tempo da vida em relacionamentos no final, ou no final não, na verdade no meio do caminho, encontram as dificuldades, não conseguem resolver os seus problemas direito e acabam chegando num ponto onde não vê outra solução a não ser romper, parar, desistir. E quando desiste, não só vai ter que recomeçar, ou seja, mais um tempo ali para reconstruir as coisas, mas também vai passar por uma sensação bem ruim que é destruir o que foi construído, destruir aquilo que gastou energia, tempo, suor, lágrimas para poder construir e por conta de não saber resolver um problema vai e não vê outra saída a não ser sair, a não ser desistir, a não ser não resolver o problema. Mas e para resolver o problema você tem que, assim, ó, base, tá? Tem que aprender a resolver problemas. Se você quer aprender a resolver, aqui não é só para problema de relacionamento, é para qualquer tipo de problema, em qualquer área, para qualquer tamanho de problema. Você enxerga o problema todo, tenta entender ele global, porque às vezes as pessoas só te apresentam um pedaço do problema, isso te leva a erro. Então não caia nessa armadilha na hora de você tentar resolver o problema. Quando você for resolver o problema, pensa o seguinte: eu quero saber todo o problema. Qual é o tamanho desse problema? Até onde ele alcança os prejuízos? Porque quando você consegue ter uma visão holística, ou seja, você dá uma distância e olha ali todo o problema, quando você consegue fazer isso de uma maneira efetiva, aí você pode ir para o segundo passo da solução do problema. E qual é o segundo passo da solução do problema? Você pega esse problema que é desse tamanho e divide ele em pedacinhos. Pedacinhos pequenininhos, vai dividindo e separando, espalha, como se fosse uma mesa, como se fosse um quebra-cabeça. Pega aquele problema todo, imagina que aquele é o problema todo, você já sabe qual é o alcance dos prejuízos dele, quanto ele custa. Depois que você sabe o quanto ele custa para você ou para quem está envolvido nele, aí você divide ele em pedacinhos. Vai ficar um pouco embaralhado, porque se ele está ali tudo junto, é um problema. Então você tem que remontar ele de uma forma diferente para que ele deixe de ser um problema. Porque a solução do problema está dentro do próprio problema. Olha que doido isso. Guarda, anota aí. A solução de qualquer tipo de problema está dentro do próprio problema. Quando você pega um problemão grandão, divide ele em pedacinhos e bota ele ali de uma maneira onde você consegue identificar cada pedacinho do problema, cada micro problema, e você, de uma visão mais holística e focada à solução, você consegue identificar qual é o problema que tem que resolver primeiro. Esse problema vai ser resolvido, não tenha dúvida, porque na hora que você reajuntar as peças em uma condição diferente daquelas estavam, você vai ver que a solução aparece dentro dali mesmo e toda aquela energia que o problema estava consumindo, ela sobra. Porque tu vai tornar o problema mais simples, você vai fazer ele ficar mais eficaz, né, naquilo que aquela operação de tal problema tem que ser. Por exemplo, um casamento em crise é um casamento em crise, é um problema. Um casamento em crise é um problema que chega para o pastor da igreja para ajudar o membro, que chega muitas vezes para o psicólogo fazer ali, iniciar a terapia de casais, ou seja, para o advogado, né, acabar com aquele problema, que na verdade ele não acaba, ele só multiplica. Eu acho que separação só multiplica o problema. Desculpe os advogados que não concordem comigo nisso, é o seu direito, né, não concordar comigo. Respeito ele, mas respeite o meu. O advogado não resolve problema de casamento, nunca resolveu. Muito pelo contrário, ele multiplica os problemas, porque quando aceita a separação, um advogado, ainda que seja nossos do ofício, fazer ali a separação para a qual ele foi procurado, né, porque a pessoa acredita que o divórcio é a única solução, ainda que ele tente ali, ao longo do processo de uma separação, de um divórcio, tentar juntar esse casal de novo, o advogado não resolve o problema de casamento.
Nunca resolveu. Nunca resolveu. Porque se separou, não resolveu. Se continuou, aí sim, pode ser que sim. Mas se separou, não resolve. Não é capaz de resolver o problema de casamento. E as pessoas ainda assim procuram para resolver. Eu acho que todo casal, e aí quem concordar comigo aqui, escreve aqui embaixo se isso já aconteceu com você ou não. Isso para mim me ajuda a ajudar vocês a resolver o problema. Se vocês passaram por brigas. E faz assim, eu passei por brigas. Responde assim para mim. Eu passei por brigas durante o namoro, durante o início do meu casamento, antes do meu casamento, e meu casamento durou. E quem não passou, né, ou quem tem um casamento que não durou, também escreve aí, eu passei por brigas, mas meu casamento não durou, ou eu passei por brigas, ele está em situação difícil. Enfim, comenta para ter estatística. Isso ajuda a fazer análise do problema, né, do grandão, diminuir em pedacinhos pequenininhos e organizar. Isso que eu estou falando de casamentos, ou melhor, de relações que começam com discussões, pode ser para algumas pessoas a chave que falta ser virada, né? Conforme nossos amigos lá falam, Pablo, né? Enfim, a chave que precisa ser virada na cabeça da pessoa, ou o gatilho emocional que precisa ser ativado, para que, como não houve brigas no início, foi aquele mar de rosas, né? Aquele paraíso do início do relacionamento. Para alguns casais, talvez seja aí o ponto que começa a solução daquilo que hoje não está sendo possível resolver. Porque muitos casais entram no casamento achando que eles vão viver uma vida de conto de fatos a vida toda. Ainda que alguns falem, quem passa pelo casamento, né? Porque hoje em dia tantas pessoas apenas se juntam e não passam por aquela cerimônia de casamento, onde o padre pergunta se na alegria, se na tristeza, se até, né, que a morte o separe, se a pessoa vai seguir. Alguns assumem esse compromisso ali perante todos e não cumprem. Quiçá alguns nem assumem, nem isso aí estão pulando já, isso aí não estão nem fazendo isso para ter um mínimo de consciência do que é um casamento. Então, no amor e na alegria, no amor, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe, né? Então, se houve esse compromisso, não quebra ele não. E quem não fez, já começou errado. Então, talvez revisar o começo evita ter os prejuízos que causam essas separações e tudo mais. Então, a falta de instrução é um problema, mas a falta de alinhamento ela é um problema ainda mais grave. E aí eu entro aqui numa nova perspectiva para você que tem alguém ou que você esteja num relacionamento com dificuldades. O que é um relacionamento com dificuldade? Um relacionamento com dificuldade é aquele relacionamento que ele passa por uma fase não tão agradável, ou uma fase ruim, ou uma fase difícil. Às vezes os gatilhos são do próprio relacionamento, às vezes os gatilhos são externos. Então eu vou tentar dividir o problema nesse ponto aqui em pedacinhos. Talvez para vocês vai ficar mais fácil entender o que eu quero dizer sobre isso. Então, vamos lá. A gente tem problemas no relacionamento que são engatilhados, né? Eles são acionados, são ativados por questões externas ao relacionamento. E tem coisas que são ativadas, problemas que são ativados dentro do relacionamento. Ou os dois. Às vezes um puxa o outro. E aí quando isso acontece, doideira. É difícil segurar a onda, porque se não tiver ali um equilíbrio ali, e ainda que tenha, se desequilibra, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque se você tem fatores externos contribuindo para a crise no casamento, e você tem fatores internos também contribuindo para isso, coisas mal resolvidas, puta merda, aí vai dar problema. Aí o bicho pega, mas tem solução, sempre tem solução. Então, vamos lá. Fatores externos, o que faz um casamento entrar em crise? O mais comum, todos vocês acho que sabem, é o financeiro. Não tem dúvida, se a pessoa ainda tem o dinheiro como um problema na vida, o casamento pode ter problema por fatores externos. Tem 5 fatores externos, então: financeiro, ciúmes, família, trabalho e talvez religiosidade. Vamos deixar isso daqui, né? Porque às vezes um é de uma religião, o outro não é, aí tolera no início, aí depois quer e a pessoa não quer, ou a pessoa não respeita os valores que já eram entendidos, que eram valores fundamentais para aquele marido, para aquela esposa que estava no início do relacionamento e o outro não acompanha, enfim. Sim, externos. Agora vamos falar o interno. Interno pode ser, por exemplo, falta de atenção. Um dos dois se sentir
rejeitado ou se sentir rejeitado pela pessoa em si ou pela família da pessoa, enfim, a rejeição. A rejeição é um problema. A rejeição pode ser um problema interno, que a pessoa sente-se rejeitada, mas de fato ela não é pelo outro, ou não é pelas outras pessoas, mas ela se sente, e é uma coisa dela, saiu dela esse problema, começou nela o problema, percebe? O interno. Os outros que eu falei começam fora, e as pessoas não conseguem tratar isso, porque começou lá fora o problema, não é dentro do relacionamento. Agora, o problema dentro do relacionamento é a rejeição, medo da rejeição ou sentimento de rejeição. Uma outra, e está ligado à atenção. Um outro problema ligado à atenção, que é um outro problema, mas ainda assim é ligado à questão de atenção, é o abandono. A pessoa não entender que se o par dela, vamos pensar assim, vamos botar nome, se a esposa ou a namorada ou a noiva, se ela não entender que ela precisa ser clara do que ela precisa para que o outro possa suprir ela na atenção que ela gostaria de ter, fica difícil a pessoa adivinhar. Então muitos casais entram em crise porque uma pessoa, ou a mulher ou o marido, espera na outra pessoa algumas atitudes, alguns comportamentos, alguns carinhos, algumas adivinhações. A outra pessoa não está treinada nisso, nunca foi. E aí ela começa a ser cobrada por aquilo que ela nem sabe que ela devia. Olha que coisa doida isso aí. Então esse é um segundo problema ligado à atenção. Um outro problema muito comum é o controle. Tem pessoas que elas não entram numa relação para serem submetidas ao controle. Elas não conseguem isso. Elas entram numa relação por outras razões. Elas pensam, vou entrar na relação para a gente somar esforço, para conquistar as coisas que a gente quer, para fazer as viagens que eu quero, para morar onde eu quero. Enfim, eu vou entrar nisso aqui para a gente somar esforço, para pegar os nossos recursos e fazer isso daí funcionar melhor numa relação, ok? Às vezes a pessoa entra nisso e ao longo do tempo ela não se sente capaz ou valorizada ao ponto de se entender que ela está contribuindo, que ela tem valor, ou ela quer ser parte da liderança ali da casa. E hoje em dia isso daí acontece muito, muito mesmo, até em pontos exagerados, de mulher e homem concorrendo pelo controle, pela liderança. Eles não entendem que uma liderança não funciona se não tiver alguém liderado. Alguém liderado não vai funcionar se não tiver alguém incumbido de uma área dentro da relação para resolver. Vamos pegar um exemplo, liderança dentro da casa. O que mais funciona ao longo do tempo, não funciona hoje, nos dias modernos. Olha aí o número de estatísticas de gente que separa. Mas hoje, dentro dos dias modernos, a liderança da casa não está na mão de ninguém. Está na mão da empregada, está na mão da babá, está na mão das crianças, está na mão de quem? Então não tem a liderança dentro de casa, que antes era a mulher que fazia. A liderança comprometida, ou um planejamento feito, desenhado, que ao longo do relacionamento, por alguma razão, eu já vou explicar o que muda, para dar uma base para vocês, a pessoa se sente ali sufocada, porque ela estava dentro de um relacionamento onde de fato ela entrou para contribuir e crescer, mas em algum momento ela se sentiu manipulada, controlada, não aceitou isso e começa a reagir. E aí as reações que viram problema. Mas uma solução de casal, de uma crise de relacionamento, não sai só de uma percepção emocional. E quem é mais emocional e vive dentro da emocionalidade não resolve problemas com facilidade. Garanto isso para vocês e mostro, não só estatisticamente, mas mostro isso na sua vida, na vida das famílias, de qualquer pessoa. Eu mostro, quem é mais emocional tem mais dificuldade em resolver problemas para si do que para os outros. E às vezes nem o dos outros resolve também, porque não resolveu os próprios, como que vai resolver dos outros? Então pessoas que são um pouco mais racionais, que gostam de ir para ambientes onde se conversa sobre soluções, sobre problemas, sobre coisas e como se pode construir, né? Poupar energia, ou seja, todas essas coisas é atraente para outros perfis. Então, aquela pessoa que de alguma forma se sente rejeitada ou não se encaixa no ambiente, ela só se desliga. Puf, desligou. Tá lá só o corpo e a coordenação motora, nada mais, entende? Aí tem aqueles que, né, querem a atenção, não conseguem a atenção, como eles reagem? Reagem reclamando. Puta merda, aí começa a reclamação.
reclama do céu, reclama da chuva, reclama do prato, reclama da roupa, reclama não sei quem, reclama. Beleza, tá tudo certo, a pessoa que tá vendo ali o que falta. Daqueles que controlam, que são líderes, que querem ter liderança, por exemplo, a mulher, ela poderia, né, se caso estivesse numa época do passado, se dar muito bem controlando a casa. Imagina a casa, todos os recursos que tem hoje, comparado ao que tinha antes. Imagina, nossa, eu sou da época ainda, não sei se vocês são dessa época, da época que mãe lavava fralda de criança, que lavava aquelas fraldas de pano e botava para secar, que não tinha máquina de lavar. No Brasil teve muito isso, tinha o tanquinho. Quem lembra do tanquinho que ficava lá girando? O negócio parecia um ventilador lá dentro do turbilhão de água lá, só girando a roupa lá. Eu achava legal que eu ficava abrindo aquilo ali e ficava olhando, né? Alguém já fez isso? Ficar abrindo o tanquinho e ficar olhando lá girando? Então, fazia isso. Muito louco, né? Hoje em dia as máquinas só falta entregar passada a roupa. Imagina aquelas mulheres guerreiras, líderes das casas no passado, nas casas de hoje, seria muito mais fácil, a vida pouparia tempo. Olha quanta coisa já a modernidade não trouxe, mas não. O que aconteceu? A mulher foi pra rua, foi competir com o marido no posto de trabalho, e não tem nada de errado disso, as feministas aí não estou criticando isso não. Só estou falando assim, que foi competir para ajudar. Então, tem efeitos colaterais isso. E muitos homens, aí vocês vão concordar comigo, mulherada, tem muitos homens que se tornaram donas de casa e nem isso são capazes às vezes, porque são um bando de homem frouxo que tem por aí. Tá cheio de homem frouxo aí. Menininho, quase menininha, né? De tão frouxo que é, porque não dá conta de ser líder onde devia ser. Então esse tipo de desequilíbrio que acaba acontecendo traz para uma relação crise. Não tem jeito, traz crise. Por quê? Essas pessoas que são, por exemplo, a mulher que aceita a liderança de um homem em determinadas áreas, em outras ela assume a liderança, vive uma vida equilibrada se os dois forem líderes. Quando a mulher é líder mais do que o homem, e ela não entende isso, ela começa a ver nesse homem e reagir de uma seguinte forma: controlar ele, manipular ele até achar que ele não serve para nada, nem para ser marido. Mas a mulher não entendeu como era o perfil comportamental dele, como era o jeito desse marido. Na fase inicial não percebeu isso e começa a tratar esse homem de uma forma oposta daquilo que ele precisa para ser um bom homem dentro de casa. Porque o homem ou a mulher que não é líder, ela é cuidadora. Normalmente é cuidadora. E quando o líder não dá espaço, não cuida desse outro, né? O homem não cuida da mulher. O homem líder não cuida da mulher cuidadora, a mulher líder não cuida do homem cuidador, o que acaba acontecendo? Desequilíbrio, desrespeito, e a reação é total, manipulação é uma bosta. É isso que acaba acontecendo para muitos que têm esse tipo de problema interno. Eu só falei do terceiro problema interno, olha que doideira, hein? Eu nem cheguei nos 5 problemas externos. Eu estou falando, falei do financeiro, eu não falei aqui da questão de trabalho, não falei da questão de família, de amigos, não falei nada disso. O externo está ciúme, está tudo fora aqui, ó. Eu só estou falando dos problemas internos. Olha o campo que tem por trás disso. Então, além dessa questão de controle e liderança, qual outro tipo de problema que as pessoas encontram e acabam caindo em separação, divórcio, em crise? É o problema do cuidar demais. Do mesmo jeito que liderar, de tomar a frente demais é um problema, cuidar demais também é um problema. Isso gera reação. Então a pessoa que cuida demais, ela cuida, e às vezes ela explode. Quando explode, nossa, mas é isso. Essa pessoa que é cuidadora demais, normalmente quando ela chega no limite dela e bate uma gota extra, a gotinha que não seria a razão para aquela energia toda que explode, é suficiente para acionar a combustão e explodir tudo, e muitas vezes os relacionamentos param aí ou começa com essas explosões a criar traumas. Também fiz isso, vejo pessoas fazendo isso, tenho amigos, tenho parentes, até irmãos que fazem isso e sabem já disso, hoje em dia eles já sabem. Então não explode, não carrega até explodir, porque se você carregar demais, você só tem 2 caminhos, não tem outro: ou você explode ou você implode. E a implosão
ela faz uma conexão direta com o seu estado físico, com a sua saúde física. E, em resumo, essa questão do cuidador ela é muito sensível, porque a dependência emocional ela leva a pessoa a sobrecarregar emocionalmente, depender da felicidade dos outros. E quando ela depende da felicidade dos outros, ela faz coisas que ela não deveria fazer, porque passa da conta do que ela deveria fazer. E isso, às vezes, chega num ponto que ela tem que explodir, ela não implode, então ela implode. O que é implodir? Começa a vir todo tipo de doença física, porque mente e corpo estão totalmente ligados, mente é emocional e corpo é físico. Então, o emocional não está bem, reflete no físico. E não tenho dúvida, pode o médico falar o que for, porque as estatísticas mostram, normalmente quem tem um câncer, desenvolve um câncer, um outro tipo de problema, pode ver que o que precede o câncer é desequilíbrio emocional, são crises, são coisas que normalmente estão ligadas às questões do cérebro, do entendimento, da reação, ou da falta de reação. Então, esse quarto tipo de problema interno que levam os casamentos à crise, eles são causados principalmente pelas pessoas que cuidam demais e não são percebidas, e isso realmente é um problema sério. Não que os outros não sejam, são tão sérios quanto esse, mas esse é o que eu vejo de uma forma muito, muito nítida, que envolve diretamente a questão física da pessoa, tá? Então esse é o quarto. E o quinto, para não deixar passar, o quinto problema que normalmente os casais enfrentam e geram crises, e são problemas gerados internamente pelas percepções internas, é a falta de prioridade. Quando você entra para um casamento, você tem um compromisso de união. Quem passa pelo processo de casar religiosamente ouve um sermão completo de um padre, de um pastor, enfim, que dá algumas orientações ali. Falam que a partir daquele momento você se torna um com a outra pessoa, em unidade. E estar em unidade significa que a prioridade é você. E se a pessoa também é você, então ela é a sua prioridade. Não é pai. Olha que doido. Não é mãe. Não é irmão. É você e a pessoa. Depois vocês, juntos, em união, e os filhos. Percebe isso daí? Quando segue essa rota, esse ensinamento, essa orientação de Deus, você segue isso daí, a chance de dar errado é quase nenhuma. Ou é nenhuma. Porque se vai dar errado não vai ser por conta disso, vai ser por conta de outras coisas que você não soube resolver, não deu conta de resolver. Porque se você está em união, é prioridade a outra pessoa. E algumas pessoas entram nisso conscientes e de cabeça nisso. Só que não percebem isso acontecer com a outra pessoa. E como são as reações de algumas pessoas nesse ponto? Quando você entra numa união, considerando que a prioridade que você está dando para a pessoa vai ser a mesma que ela vai te dar, e você não sente isso, você reage como? Vou falar uma palavra aqui forte, que inclusive é o que acho que mais acelera o rompimento de casamentos por conta desse fator interno. É a traição. Então, as pessoas que se sentem que não são prioridade, e olha que os outros problemas aqui são meio que parecidos, um meio que parece ser o outro. Então, as pessoas que não se sentem prioridade do par, né, da outra pessoa, deixam de ter ela como prioridade. E aí começa a substituir essa pessoa por outra para receber a atenção que era merecida a ela. E muitas vezes essa atenção excede a atenção de conversar, excede a atenção de estar junto, excede a atenção de passear juntos, vai para a parte física, que é a sexual. Então, o gatilho que leva as pessoas a se relacionarem com outras pessoas está dentro do gatilho de não prioridade. Não é prioridade, então separa. Percebe então a situação? Então, esse tipo de situação entre casais, esse quinto tipo aqui de problema interno que cai sobre essas pessoas, leva à traição. Pode olhar. Dificilmente alguém vai chegar nessa conclusão se não observar bem qual foi o gatilho que levou à traição. E muitas vezes o gatilho está interligado aos outros. Vou repetir eles, quais são? Tá? Grava aí. Os problemas externos, eu peguei 5 só, são mais, mas eu peguei 5. Financeiro é um problema que leva um casamento à crise externa. Financeiro é um problema externo. Ciúmes muitas vezes é um problema externo, porque a pessoa está na posição dela, está adequada, está fugindo de qualquer tipo de dor de cabeça, mas às vezes é uma fã, às vezes é alguém, é um fã, é um amigo no trabalho, é alguém de algum lugar, fica ali insistindo. Então o ciúmes às vezes leva à crise,
né? Porque a pessoa espera na outra que ela resolva, ela não consegue resolver, a pessoa não ajuda, enfim, aquilo vira um problema, mas é um problema de fator externo. O problema do trabalho, né, a questão de trabalhar muito, trabalhar pouco, trabalhar fora, trabalhar em outro país, em outra cidade, enfim, isso também leva a um distanciamento que ocasiona outros problemas. A questão de família, muitas vezes, e a questão que eu pus como exemplo religioso, mas pode ser qualquer outro tipo de situação de grupos, ok? Que acaba tirando a pessoa da proximidade da outra por conta dos compromissos de grupo, e isso leva a um distanciamento que leva à crise, mas o fator ainda assim é externo. Nos fatores internos a gente tem, primeiro, a parte da rejeição, a pessoa que se sente rejeitada, então ela rejeita. A pessoa que se sente abandonada, ela abandona. A pessoa que se sente manipulada, que ela se sente controlada, ela vai para o controle, de forma direta ou indireta. Ou seja, ela aciona um gatilho ali de não aceitação da relação como ela é e vai achar uma outra forma de fazer aquela relação funcionar de uma maneira que a outra nem perceba, ou seja, isso vira um problema. Posso me aprofundar nisso, tem bastante implicância isso aí. Tem a parte dos cuidadores que, quando cuidam demais e não são cuidados, não são percebidos, não são valorizados, chega ao ponto que explode ou implode. Então cria dependência emocional. São as pessoas que são aparentemente as mais caladas. Então isso é um problema. Então é o quarto problema, esse daí. E o quinto problema é o problema da não prioridade. A pessoa deixar de ser a prioridade, de ser única para outra pessoa. Então ela troca. Então se você tem essa situação dentro de um relacionamento, você tem todos os ingredientes para que ele entre em crise, para que depois da crise não resolvida entre na separação e da separação ao divórcio. Se você tem um relacionamento, é porque algum dia ele começou e você e a outra pessoa investiram nesse relacionamento. E o que é investir? Investir é investir tempo, investir dinheiro, investir atenção e, mais do que isso, dedicação. Só que a dedicação, ela, no início de uma relação, de um relacionamento, quando ele começa, essa dedicação, ela vem de uma maneira forçada. E o que é a maneira forçada? Eu vou falar isso de uma maneira assim, então, uma maneira que leva você a ter comportamentos que se adaptam aos interesses da outra pessoa. Então, quando você começa um namoro, quando você começa ali uma relação e você vai para esse namoro, para essa relação e vira ali dentro dessa relação alguém dedicado a outra pessoa, você começa a fazer coisas que ela espera, ou que você imagina que ela espera que sejam feitas, mesmo que para você isso não seja a melhor coisa. Ainda que isso não seja a melhor coisa para você, você segue se adaptando, tentando agradar outra pessoa e assim vai até conquistar ela para o namoro. Quando está dentro do namoro, você continua fazendo isso de uma forma crescente, porque você também vê na outra pessoa ela fazendo isso para você de forma crescente e vocês vão evoluindo isso e fazendo aquele negócio ficar cada vez mais legal, porque nossa, como essa pessoa é legal comigo, aí você como é legal com a outra pessoa e vai evoluindo, até que vem o casamento. Aí é mais investimento, é mais coisa, mais tempo, mais dedicação, mais tudo. Aí você começa a investir mais tempo fazendo, que agora é lua de mel, que agora está montando a casa, que aí tem que achar o piso, e que se o piso você não quer, ela quer, mas aí você cede para ela e vai cedendo. O sofá que você queria de couro e ela queria de tecido, você vai brigando, falando tudo isso que aconteceu comigo, e você vai fazendo e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, e evoluindo até quando? Quando você vai ser você? Quando a pessoa vai ser ela dentro do relacionamento e parar de ficar se adaptando? Sabe quando? Quando o tempo passa. E aí quando o tempo passa, às vezes entra uma outra situação no meio do caminho, que são os filhos. E aí você começa todo esse processo de novo, só que agora você e a pessoa, seu pai, a esposa, né? O marido e a mulher, faz a mesma coisa com os filhos. Não que tem que cuidar, tem que levar no hospital, tem que ficar acordado, tem que fazer isso. Não que não tenha, tem que fazer porque é pequeno. Mas você faz tudo isso e esquece a outra pessoa. E depois que você esquece, ou que você não consegue dar conta de ter energia para fazer isso com outra pessoa, porque não dá, humanamente é impossível, de duas uma, ou você fica doente, que é o que alguns acabam fazendo, se sobrecarregando mesmo e continuando assim, não para, fica uma vida toda de um casamento, uma relação, se adaptando, ou ela tenta buscar o equilíbrio, e o equilíbrio é ir para um modo adequado de funcionamento. E esse modo adequado de funcionamento é parar de fazer, ou diminuir a quantidade do que faz, de coisas para agradar somente a outra pessoa, sendo que te desagrada. E a outra pessoa faz a mesma coisa, ou percebe que você está fazendo isso e começa a fazer isso da mesma forma. E começa a mudar. E quando começa a ver as mudanças, aí vem as comparações do antes e do depois. De como era bom e agora não é bom. Só que ninguém teve lá atrás a
digamos assim, a capacidade, né, ou a instrução de poder entender o que estava sendo feito para chegar na hora desse momento e falar, vamos fazer aqui um alinhamento, o que daqui a gente pode fazer, o que você pode fazer por mim, o que eu posso fazer por você para que a gente mantenha essa relação no equilíbrio. Muitas vezes você nem sabe como isso funciona dentro de você e você está exigindo da outra pessoa. É uma cobrança assim, incoerente. Então, é assim que começam as crises, é assim que vem a separação, e é assim que termina o divórcio. E quando termina o divórcio, termina o casamento, você acha que acabou os seus problemas? Muito pelo contrário. Oh, ingênuo. Então, voltando ao ponto de partida aqui para dar um ciclo, um fechamento para uma jornada para você, eu já comentei o que acontece com as pessoas. Isso aconteceu comigo e eu te convido agora a atravessar essa ponte, sair da onde você está e vir para mais perto, para que do outro lado aqui você possa enxergar o problema numa outra perspectiva. Então, o que eu tenho para te dizer aqui? O seu relacionamento, se você está dentro dele em crise, ele começou de uma forma saudável por meio da dedicação. E a dedicação te levou a outra pessoa a ações adaptadas para agradar. Só que isso força um pouco. E não dá para sustentar a vida toda. Depois tem que entrar no equilíbrio, porque você já entrou em unidade quando você aceitou estar com a pessoa. Quando você aceitou o casamento. E segue que isso é bom, são fases necessárias na vida de todo mundo. Ninguém nasceu para crescer, viver e morrer sozinho. Muito pelo contrário, a gente vive em comunidade, pelo menos da nossa família. E família é a instituição mais simples de comunidade. Sempre foi. Sozinho, tu não vai longe. Ninguém vai, e se for, vai triste. Agora, acompanhado, a gente vai mais longe e vai bem. E acompanhado de muitas pessoas, às vezes é difícil. Então, a menor forma de tribo, a menor e mais prática maneira de se viver bem é em família. Então, família é, sim, a instituição que mais deu certo para a humanidade. Então, se você vive família e consegue manter uma família, tua vida vai ser plena. Se não for, tu vai pular etapa, tu vai achar que está resolvendo um problema, terminando um casamento, terminando uma relação, e no final tu está criando outros vários, e mais do que isso, criando um buraco na sua vida e na vida de todos que de alguma maneira estão ligados a esse casamento. Filhos, parentes, amigos, porque todos eles, né, vão sofrer de alguma forma a separação. Só quem separou sabe disso. Pergunta para quem separou se foi legal. Talvez foi legal na comparação de como era o inferno a vida da pessoa por não saber resolver esse tipo de problema com o que ele tem hoje. Mas ele está com outros problemas. A pessoa, ela vai estar com outros problemas. Então, resolver problema não é difícil. Voltando ao ponto de início, um problema desse tamanho que você pegar, desse tamanho, você divide ele em vários pedacinhos pequenininhos. E o pulo do gato está em como você organiza esses pedacinhos para que tudo funcione bem. E vai ter coisas no meio desse monte de pedacinhos que você só vai jogar no lixo, que não precisa para nada, não serve para nada, só está atrapalhando ali você enxergar qual é a forma mais simples disso funcionar. Então qualquer problema, ele está no meio de uma jornada, ele está no meio de uma busca. E um problema no meio de uma busca precisa ser resolvido, porque senão ele cresce ao ponto que você esquece seu objetivo, para onde você estava indo, e só desvia desse e não faz mais esse. Então, e passa a ter uma vida incompleta de arrependimento. Então, se você não quer cair com isso, não quer chegar nessa situação, se tem alguém que você percebe que está indo por esse caminho, manda aqui, conecta aqui, aproxima, né? Traz ela para entender as coisas de uma nova perspectiva, porque o que trouxe ela até aqui, como o Nésio fala lá, não vai te levar até onde você quer ir. O que te trouxe até aqui não te leva lá. É o que você vai fazer agora, no hoje aqui, para continuar seguindo no caminho até lá. O que já te trouxe, já está até aqui. Às vezes precisa renovar isso com novas energias e novos movimentos para fazer a coisa acontecer lá. E relacionamento é isso. O que te trouxe no casamento não é o que te mantém dentro dele. Você precisa mudar algumas coisas, ajustar algumas coisas para que isso continue te levando adiante. E o levar adiante, levar em situações que você ainda nem viveu e que nem sabe como são, porque você não chegou lá. Só vai saber quem chega lá. E para chegar lá, não pode desistir no meio do caminho. Ok? Então, espero que essa live de retorno, que de coração fiz aqui para vocês,
que não está ouvindo isso em pedaços, ou enfim, se ouviu um pedacinho, volta e assiste aqui e vê qual a instrução que eu vou deixar aqui para você assistir ela completa. Faz isso, porque isso vai te ajudar tremendamente na sua relação, tá? Então, não perca tempo, não perca energia gastando em cima de um problema que você não está dando conta de quebrar ele em pedacinhos e resolver ele. Peça ajuda, e estou aqui para ajudar. Afinal de contas, são 30 e poucos anos aí tendo prazer em resolver problemas, e quanto maior e mais complexo mais divertido para mim e relacionamento, já vi que é um que precisa ser revisto numa nova perspectiva. Tem muita gente aí, advogado, tem muita gente aí sendo procurada que ainda precisa de algumas informações extras para realmente resolver esse tipo de problema, e não só trazer uma solução paliativa pela metade, porque o casal não sabe mais se vale a pena, ou melhor, muitas vezes até tem a certeza de que não vale a pena, mas só não vale a pena porque ela não soube resolver aquele problema, porque valeu a pena quando ela se juntou com essa outra pessoa, quando ela iniciou um relacionamento. Então por que parou? A pessoa, é a mesma, os valores estão lá. Ah, mas ela fazia de outra forma. Fazia para te agradar e você não fazia o mesmo? Pensa, que às vezes quando você aponta assim, né? Você aponta assim, tem 3 dedos aqui, ó, apontando para você. Olha para cima, olha para frente, mas vê 3 vezes mais você. O problema começa em você. Todos os problemas começam e terminam em nós. Por isso, resolvendo os meus problemas, eu consigo resolver os seus problemas. Então já resolvi os meus. E você? Então, segue lá. Fique com Deus. Te vejo do outro lado. Vem. Tchau. Fui.